Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor esteja presente na tua vida. Nós vamos continuar o estudo que estamos fazendo, não é? Hoje é o segundo estudo. Nós estamos fazendo sobre crescendo em amor pela casa de Deus. E eu quero cumprimentar você, você que não faz parte da Igreja Batista Casa de Deus, mas está nos acompanhando aí, está nos visitando. É uma alegria muito grande tê-lo aí com a gente. E você vai, através desses 4 estudos, você vai descobrir com certeza o valor que tem a igreja na sua vida. E você vai passar a amá-la muito mais. Tenho certeza disso. Então nós vamos começar aqui e nós vamos juntos aí participar de um momento especial na presença do nosso Deus. Nós vamos orar, vamos iniciar orando, vamos falar com o nosso Deus em oração. Vamos falar com Deus. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós queremos nesse momento te agradecer, meu Pai. Agradecer pelo privilégio que temos de servir a Ti. O privilégio que temos, ó Deus, de participar de uma igreja, onde nos reunimos para Te louvar, Te adorar, para Te glorificar, para passarmos momentos alegres e felizes na Tua presença. Deus, venha nos abençoar grandemente nesse momento. Ó Deus, ordena os Teus anjos para que estejam ministrando, ó Deus, uma palavra de fé, de ânimo, de coragem, de alegria ao coração de cada um dos Seus filhos. Deus nos abençoe poderosamente. Eu consagro a Ti este momento e abençoo em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, esse Deus lindo, maravilhoso e poderoso que tem feito maravilhas na nossa vida. Nós vamos então hoje aqui para o capítulo de número 3. Capítulo de número 3, e o nome desse capítulo é um nome distinto. Olha que bênção. É um nome distinto. Que nome distinto é esse, meu irmão? É o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Esse nome que está acima de todos os nomes. Conforme nós vemos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 ao 11, que eu gostaria de ler para vocês. Filipenses 2, de 9 a 11, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha que lindo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu creio que você acompanha essa leitura e você pode anotar, né, para depois você reler e meditar nesses 3 versículos que falam exatamente sobre esse nome distinto, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nome incomparável, nome confiante, nome prazeroso e um nome dominante. Que nome lindo, não é? É um nome distinto. É Ele que aparece e sempre está em evidência. É Ele que aparece e sempre está em evidência na igreja. Na igreja. A igreja é o lugar onde nos reunimos para prestar cultos a Ele. Então, é um nome distinto, o nome do Senhor Jesus. Nós lemos ainda em Isaías 42, versículo 8, acompanha aí na tela esse versículo. Isaías 42, versículo 8, olha o que diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei. Ele não dá a sua glória a ninguém. Nem o meu louvor às imagens de escultura.
Olha que maravilha, olha que bênção, meu irmão. A minha glória a outrem não darei. Então a glória é do Senhor Jesus, é dele. Glória a Deus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. É Ele quem cuida dela e lhe dispensa todos os favores necessários. Não é o homem que lhe dispensa os favores necessários. É o Senhor, Ele é o Senhor da igreja. Graças a Deus, que bênção, não? Vejam ainda Efésios capítulo 5, versículo 27, acompanha aí esse versículo. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, olha só, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É esta igreja que Jesus vem buscar, uma igreja que busca a santidade, uma igreja que busca servi-lo com sinceridade, com amor, com devoção, servi-lo com toda a fé. Glória a Deus. A igreja é um nome distinto. A igreja é um nome distinto. E o seu nome, esse nome distinto, é o nome glorioso de Jesus Cristo. Então o Senhor é o seu guia e o seu preparador eterno. É Ele que está preparando esse encontro maravilhoso que irá acontecer entre o noivo, que é Jesus, e a noiva, que é a sua igreja, que somos nós, não é? Louvado seja Deus. Então vejam só, a igreja não é uma só pessoa, não é. A igreja não é uma só pessoa, ela é um conjunto de preciosas almas que adoram e servem a Deus espontaneamente. Ninguém é obrigado. Você pode perceber quando você está no culto na igreja, ninguém é obrigado a levantar as mãos, a adorar, ninguém é obrigado a cantar, ninguém é obrigado a orar, ninguém é obrigado nem a contribuir, nem a manter a obra de Deus. Tudo é feito espontaneamente, com amor, com alegria, em reconhecimento a esse Deus tremendo, a esse Deus maravilhoso que tanto nos ama e nos quer ver feliz e nos quer ver bem na sua presença. Então vejam só, a igreja é um conjunto de pessoas remidas pelo Senhor em um determinado lugar, ou seja, num espaço físico. A Igreja Batista Casa de Deus, ela está localizada, não é? O seu espaço físico é a rua Dr. Leonardo Cavalcante, número 240. Este é o espaço físico, é onde nos reunimos como igreja para louvar, para adorar a Deus. Então, é um lugar santo, é um lugar separado para isso. É um lugar separado para louvor e adoração ao nosso Deus. A igreja é um conjunto de pessoas remidas pelo Senhor em um determinado lugar. Ali, elas se reúnem e servem ao Senhor. Olha que bênção! Ali, elas se reúnem e servem ao Senhor. Talvez você pertença a alguma outra denominação, uma outra igreja, mas é onde você se reúne para prestar culto a esse Deus lindo e maravilhoso que tanto te ama. E os olhos do Senhor estão a cuidar delas. Vejam só que maravilha, a igreja, ela é cuidada por Deus, pelo seu fundador. Ela é cuidada por Deus. Elas participam dos segredos espirituais e adoram ao Senhor. Quantos segredos espirituais nós descobrimos na igreja, através da escola bíblica, através das ministrações que são feitas, os estudos que são levados a efeito. Então veja, isso é poderoso demais, isso é glorioso demais, e os olhos do Senhor estão a cuidar delas, elas participam dos segredos espirituais e adoram ao Senhor. É isso que tem acontecido conosco, não é? Desde quando o nosso amado pastor Jorge escreveu esse livro, Sua Igreja, Sua Vida. É esse livro que estamos estudando. Quantos mistérios nós descobrimos nesse livro, e quantos mistérios espirituais nós estamos descobrindo no decorrer do tempo. Por quê?
porque Deus é o Senhor da igreja. E Ele quer nos edificar, Ele quer nos alimentar, Ele quer realmente nos capacitar, né? Ele quer manifestar os seus dons para que possamos conhecê-lo cada vez mais, né? Ele quer realmente alimentar a sua igreja e edificá-la cada vez mais. É algo poderoso, é algo glorioso. Então os olhos do Senhor estão a cuidar delas. Elas participam dos segredos espirituais e adoram o Senhor. A igreja é o nome pelo qual o Senhor se entregou para adquiri-la. Nós cantamos uma música que fala sobre o alto preço, não é? O alto preço. Creio que você se lembra desta canção, né? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Isso é igreja. Jesus pagou um alto preço por ela, não foi dinheiro, né? Não foi com propriedades, não. O valor não é monetário, o valor é entrega. Ele entregou a sua vida, ele deu a sua vida para que a igreja existisse, para que o seu povo estivesse reunido num lugar para louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Ele pagou um alto preço para que tudo isso acontecesse. E veja só, a igreja, portanto, ela é do Senhor. Este é o seu nome, Jesus Cristo. Ele é o Senhor absoluto da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o Senhor. E não, a igreja pertence a Ele. E não àqueles que acham ou se julgam donos. Misericórdia, o que é isso, pastor? Que é isso? Então tem igreja por aí que elas têm os seus donos, irmãos? Infelizmente tem. Infelizmente tem. Tem algumas igrejas, não é, que eu, logicamente, eu já assisti isso, mas não vou comentar de forma nenhuma porque é falta de ética, né? Mas tem igrejas que as pessoas que mais contribuem com a igreja, que têm um valor monetário maior, elas se sentem donos da igreja. E às vezes elas querem mandar até no pastor, que coisa terrível isso. Elas se sentem donas da igreja, mas o dono da igreja é o Senhor. A igreja pertence a Ele, não pertence a homens. A igreja pertence ao Senhor, né? Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então não perca o foco. O dono da igreja é Jesus Cristo. Não é deles, não é deles, daqueles que se acham donos da igreja. E o que nos interessa, portanto, é o nome precioso de Jesus. O dono é Jesus Cristo. Ele é o único dono, aquele que não se separa dela e cuida dos seus interesses. Olha que bênção. Ele revela aquele que está à frente. Não é fácil estar à frente de uma igreja como pastor, como presidente de uma obra, não é fácil, não. Ele tem que buscar discernimento em Deus, ele tem que buscar sabedoria em Deus, porque ele está cuidando da obra de Deus. Aliás, as ovelhas que frequentam aquela igreja não são ovelhas dele, são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Veja que peso tremendo é esse. Por isso que você deve orar muito, muito, muito pelos pastores, pelo pastor que está à frente da obra, presidente, né, que está à frente da obra. Você precisa orar muito por ele e pedir para que Deus o encha de sabedoria, de saúde, de vigor físico e vigor espiritual, relacionamento com Deus, porque a obra é santa, é divina, é maravilhosa. Jesus Cristo é o dono da igreja, não é o pastor. É sério isso, não é, irmãos? Como é sério isso? Ele é o dono da igreja e ele quer exercer esse poderio, né? Ele quer exercer essa autoridade através do pastor que está à frente daquela obra. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Então vejam só, ele quer dar a direção correta e protegê-la em sua jornada. Glória a Deus. Somente ele é digno de receber toda a glória e todo o louvor, né? Porque todos devem caminhar de tal maneira que possam perceber que o dono está presente e com as rédeas na mão. Quem está com as rédeas na mão é o Senhor Jesus Cristo, não é o pastor que está à frente da obra, e nenhuma pessoa que se julga
ser alguma coisa na igreja. Irmão, não somos nada na igreja, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, fomos salvos para servir a Deus, para prestar cultos a Deus, e a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, a responsabilidade é daqueles que estão à frente daquela obra. Então não fique preocupado, não, você que é um dizimista fiel, não fique preocupado com o que vai ser feito com o teu dinheiro, a igreja é do Senhor. Aquele que está à frente, se ele fizer algo errado, ele vai ter que prestar contas a Deus daquilo que ele está fazendo. Veja como é sério isso, meu irmão. Veja como é sério isso. Eu me lembro um tempo que eu, por 6 anos aproximadamente, eu fui segundo tesoureiro da igreja. E que responsabilidade tremenda, tremenda. Eu cuidava das ofertas do culto de quarta-feira que tínhamos antigamente lá na rua Dr. Torres Neves. 430, jamais vou esquecer esse endereço físico da igreja, quando eu a conheci. Irmãos, eu pegava aquele dinheiro com temor, com tremor, eu fazia a contagem da oferta e depositava no dia seguinte no banco. Meu irmão, e eu pegava aquele dinheiro com temor, com tremor diante de Deus. Que responsabilidade, que responsabilidade. É muito sério, né? Porque a obra é do Senhor e Ele tem todo o cuidado com a sua obra, cuidado que nós como pastores devemos ter. Veja só, meu irmão, quando se perde o dono, tudo vai água abaixo. Você sabia que tem igreja que já perderam o dono? Porque o dono não pôde agir naquela igreja, não confiavam plenamente nele, e o dono da igreja, que é Jesus, ele não era o nome distinto naquela igreja, ele não era, e aí a igreja praticamente acabou em nada. Talvez ainda exista lá o povo se reunindo, mas Jesus está longe dali, porque ele não tem autoridade nenhuma, ele não pode agir naquele lugar, porque não lhe dão a devida abertura para que isso ocorra. Meu irmão, como é sério isso, é muito sério. Então, quando se perde o dono, tudo vai água abaixo. Seria crucificar ao Senhor da igreja novamente, meu Deus do céu, seria crucificá-lo novamente, colocá-lo na cruz novamente. Olha como é sério isso. Seria lançar fora o fôlego da vida eterna, seria o fim de tudo. Perder o dono da igreja é perder tudo, é a igreja perder o sentido da sua existência. Como é sério isso? Capítulo 3, é um nome distinto. Há um nome distinto na igreja, e esse nome é Jesus Cristo, nosso grande e poderoso Deus. Aleluia! Que bênção, não é? Um pouco de boa vontade, de discernimento espiritual, e será fácil percebermos o braço forte da presença do dono da igreja. Basta ter um pouco de discernimento espiritual para perceber que o braço forte daquela igreja tem um nome, é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Toda a graça, unção e sabedoria para o bom andamento da obra que é dele, que é do Senhor. Então nós temos que render a Ele toda a graça, toda a gratidão, porque Ele é o braço forte da igreja. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então o Senhor deve ser honrado e respeitado em todas as suas atribuições e direitos. Honrado e respeitado é o nosso dever, porque Ele é o dono da igreja. Se pronunciamos a palavra glória, ela deve ter a direção certa. Se pronunciamos a palavra glória, a direção é certa, é a Deus, não é o pastor, não é o ministro de louvor, não é o coral, não é as pessoas que estão ministrando louvor, não é. A glória só é devida ao Senhor, o nosso Deus. A Ele, portanto, toda a honra e toda a glória, nunca levada pelo vento ou atribuída a alguém. A glória é do Senhor, a glória é dele, porque a igreja é dele. Graças a Deus, que bênção, não? Olha o que diz o livro de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, versículo 24. Esse livro não tem capítulo, é só um livro, né? O versículo 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Olha que bênção. Que bênção, a glória pertence a Deus. Veja só, qualquer inversão de valores será prejuízo fatal para aquela igreja.
Você já deve ter conhecido, você que é um crente mais antigo, você já deve ter conhecido muitas histórias a respeito disso, né? É muito sério, é muito sério. Vejam bem, se a igreja desglória e o sentido é desvirtuado, saibamos que estamos começando mal, e muito mal. Nunca esqueça disso. A glória é do Senhor. Se a igreja desglória e o sentido é desvirtuado, saibamos que estamos começando mal, e muito mal. O nome distinto perde o seu sentido e objetivo. O engrandecimento é sempre o Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueça disso, meu irmão. Agora, quando você cantar aquela música, único que é digno de receber, né? Quando você estiver cantando agora essa música, você vai se lembrar desse estudo com toda certeza, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É um nome distinto. Daí deve-se ter muito cuidado com palmas e elogios. Olha, irmão, olha como é sério isso. Deve-se ter muito cuidado com palmas e elogios. Palmas e elogios são sempre para o Senhor da igreja. Glória a Deus. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. Glória a Deus. E o seu nome é Jesus, o grande eu sou, aleluia, o piloto em cujas mãos estão os céus e a terra, glória a Deus, e Ele é o piloto da nossa vida também, né? É Ele que está dirigindo a nossa vida, louvado seja Deus. Meu irmão, olha que triste isso, olha o que o pastor diz aqui, há igrejas que perderam um nome distinto há muito tempo. Há igrejas que perderam. Glória a Deus, porque a nossa igreja não perdeu esse nome distinto. É por isso que nós amamos a nossa igreja e vamos amar muito mais ainda. Você vai crescer em amor por esta igreja. Por quê? Porque ela não perdeu o seu nome distinto, que é o Senhor Jesus Cristo. Né? Que terrível, terrível é perder esse nome. Muitos o perderam e vivem o seu próprio nome, misericórdia, ou o nome de terceiros, né? Ou o nome de terceiros. Olha só, o nome distinto para o qual a igreja deve olhar chama-se Jesus Cristo. Esse é o nome distinto. É lamentável afirmar que muitas vezes existe uma inversão de valores. Cuidado com a inversão de valores. O verdadeiro valor é o Senhor Jesus, o nome distinto. E quando é que se perde o nome distinto? Né? Se perde um nome distinto quando começa então a aparecer a terrível hipocrisia no meio da igreja. Misericórdia. Hipocrisia no meio da igreja. Você olha para a pessoa e fala, mas que bênção esse irmão. Se Jesus voltasse agora, ele seria o primeiro a chegar no céu. Mas apenas uma aparência, uma hipocrisia, não tem nada de Deus ali. Às vezes ele está na igreja para ele receber a honra e a glória, quando a honra e a glória é devida somente ao Senhor, o nosso Deus. Começa então, através dessa atitude, a aparecer a terrível hipocrisia no meio da igreja. Sem um nome distinto, a igreja fica zanzando de um lado para o outro. Olha só. Sem um nome distinto, a igreja fica zanzando, ou seja, fica sem rumo. Não tem um nome distinto para lhe dar o rumo. Jesus Cristo é o Senhor e ninguém mais. Ele é o Senhor. Respeite e abrace o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja sempre engrandecido em nosso meio. Não é? Lembra da canção? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Olha que bênção! Só o nome dele deve ser engrandecido. Que maravilha! Olha que bênção! Estamos já na parte 4 desse capítulo, nome distinto. Deveria haver um esforço conjunto para afastar completamente sentimentos contrários. Não é? Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. A igreja deve orar e clamar a Deus, Senhor, o que está acontecendo com a minha igreja? Senhor, o que está acontecendo com a minha igreja?
E você coloca diante de Deus, fala, ela não pode perder o nome distinto de jeito nenhum. Se orienta com a tua providência, a igreja pertence ao Senhor e Ele vai agir, porque verdadeiramente a igreja está nas mãos dEle. Deus não dá a sua glória a ninguém, Ele é o Senhor da igreja. Olha o que diz Isaías 42, versículo 8, acompanha aí a leitura desse versículo. Olha só, Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha como é sério isso. Continuamos aqui, olha só o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha que interessante isso. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que bênção! O mesmo Espírito que dá forma à igreja, o mesmo Espírito que deu forma à terra na sua formação, não é? O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O mesmo Espírito é esse que deu forma à nossa vida. É o mesmo que dá forma a nós, é o mesmo que dá forma à igreja. É o mesmo Espírito, meu irmão, que estava presente desde a fundação do mundo. É o mesmo Espírito agindo, porque o Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está lá em Hebreus 13, 8. É o mesmo Espírito que agia desde lá, que agiu lá na fundação do mundo. É o mesmo Espírito que dá forma hoje a nós e que dá forma hoje à igreja, não é? No princípio Ele criou os céus e a terra. Olha que lindo! Ele criou e deu forma, e Ele continua dando forma à sua igreja, dando forma à nossa vida. Portanto, se não aprendermos isto e não praticarmos, a nossa vida será sempre caótica. Se não praticarmos esta liberdade do agir do Espírito Santo e Deus na nossa vida, a nossa vida será caótica, será fraca espiritualmente, até mesmo mesquinha. Misericórdia, olha o que o pastor diz aqui, será até mesmo mesquinha. Então, igreja é um nome distinto, inconfundível e útil. Meu irmão, cresça em amor pela tua igreja, ame a tua igreja. Glória a Deus, glória a Deus. A presença do dono da igreja é indispensável e devemos ter plena consciência disso. Sua igreja, sua vida é o seu braço forte quando o dono está presente. Olha, meu irmão, o que nós entendemos aqui? Que existem igrejas que o dono não está presente. Então, é uma pergunta que eu estou fazendo a você. Porque o pastor afirma que sua igreja, sua vida é o seu braço forte quando o dono está presente. Então, entendemos que a igreja é que o dono não está presente. Talvez ele foi o dono um dia, mas o colocaram de lado. Olha como é sério isso. Pare, pense um pouquinho nisso. O Espírito Santo foi colocado de lado. Ele não é mais o dono. Olha, meu irmão. Olha, meu irmão. Outros objetivos surgiram. E o Espírito Santo ficou de lado. Ele deixou de ser o dono da igreja. Misericórdia. Misericórdia. Não é? Que ele continue presente e entronizado em nosso meio, entronizado em nossos corações, não é? Olha que bênção, louvado seja o Senhor, somente a Ele é que deve ser dirigido toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Oh, que bênção! A igreja, meu irmão, no capítulo 4, vamos agora para o capítulo 4 então, né? A igreja, ela é uma só direção. Ela é uma só direção. Que direção é essa? Direção firme e segura, porque Ele está no comando. Que bênção, né? Sua igreja, sua vida e na qualidade de seu braço forte requer uma só direção, todos remando na mesma direção. Que bênção, irmãos, todos remando na mesma direção. Estamos remando na direção do céu. E estamos chegando lá. Mas hoje, mais amanhã, lá estaremos adorando e glorificando o dono da igreja. Glória a Deus. Que direção é essa, meu irmão?
a direção do Espírito Santo de Deus. É Ele que dirige, nunca esqueça disso, é Ele que está no comando. Ele deve ser conhecido e consultado sempre. Olha só, conhecido e consultado sempre, porque Ele é o dono. Isso é tão importante que dificilmente existe. Olha só, isso é tão importante que dificilmente existe. Veja só, nós temos aqui uma oportunidade de estarmos orando e clamando a Deus. Nós temos um ministério de intercessão na igreja, o qual eu faço parte, né? O ministério de intercessão, ele se reúne todos os sábados, aqui 7 horas da manhã, para orarmos exatamente para isso, para que a direção continue nas mãos do dono, que é Jesus Cristo. Oramos e clamamos a Deus por essa gloriosa verdade, não é? Que bênção, glória a Deus. Então, por ser igreja, cada um quer arrastá-la a seu bel prazer. Aí começa o grande erro. Como quer e não como a igreja quer. Então, por ser igreja, cada um quer arrastá-la a seu bel prazer, como quer e não como a igreja quer. Olha só, não podemos ser contrários à orientação do Espírito Santo de Deus. Então, nisso acontece o desperdício da vida. Tudo aquilo que poderá ser a minha vida passa de largo e nem sequer eu percebo. Quando eu vou perceber, é tarde demais. É tarde demais. A minha igreja, a minha vida já não existe mais. Que coisa terrível, não? Muito preocupante isso. Que você valorize a tua igreja, que você lute por ela, ore, interceda por ela, para que ela nunca saia das mãos do dono, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito sério, né? Sua igreja, sua vida, ela é uma só direção, meu irmão. Uma só direção. É a ordem que Deus estabelece na sua igreja. Nosso Deus não é Deus de confusão. Existe uma ordem a ser seguida, não é? A ordem que o Senhor, Ele indica o caminho que a igreja deve seguir, e ela deve ser em função de todos que estão presentes, não de uma minoria. Olha, irmão, como é sério isso, muito sério. A fé, o louvor, a oração, a mensagem deve ser em função de todos para a glória de Deus. Olha que maravilha! Deve ser em função de todos para a glória do nosso Deus. Aleluia! Isso não deixa de ser o pão do céu para os filhos de Deus. Que lindo, não? Não deixa de ser o pão do céu para os filhos de Deus. Devemos pedir para que seja tirado tudo o que é mal e indesejável, estabelecendo a paz e o amor. Como isto é bom e sumamente agradável numa igreja, não é? Glórias e honras sejam dadas ao Senhor. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu, não é? Olha como é sério isso. João, capítulo 13, versículo 27, diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João 14, versículos 16 e 17, acompanha essa leitura. João 14, 16 e 17, olha o que diz aqui: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Sabe por que não pode receber? Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Habita convosco e estará em vós. Ele está em nós, dando toda a orientação que necessitamos, toda a orientação à igreja que nós frequentamos. Glória a Deus. A estrutura da igreja é céu. Olha, meu irmão, olha que maravilha. A estrutura da igreja é céu. Graças a Deus. Aquilo que é céu faz bem e alegra a nossa alma. Oh, glória a Deus. Aquilo que é céu
faz bem e alegra a nossa alma. Não tem cultos que você fala, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, né? Você não sabe, a presença de Deus foi tão grande, foi tão palpável, que você chega a dizer isso. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu só sei que eu senti o céu dentro de mim. Glória a Deus, olha que maravilha. Aquilo que é do inferno faz mal e nos atormenta, misericórdia. Aquilo que é do inferno faz mal e nos atormenta, e que seja mantido distante de nós, né? Cuidado com várias direções quando entram em choque. Olha só, cuidado com várias direções quando entram em choque. Olha, a direção é uma só, é a direção que o Senhor proporciona à sua igreja. É uma só direção. Parte 3. Se Deus não estiver na reunião da igreja, então não vale a pena. Não vale a pena, meu irmão. Corremos risco de sair de casa e enfrentar trânsito. Ainda mais agora com essa pandemia que estamos enfrentando, né? Será que vale a pena correr riscos se Deus não estiver na reunião da igreja? Misericórdia! Não tem sentido algum, não tem valor algum, né? A plenitude divina é imprescindível e representa a vida da igreja. Ame a sua igreja, que você cresça neste ano em amor pela sua igreja. É o Senhor quem opera tudo em todos na sua igreja, e o Senhor operando, quem impedirá? É o que diz aí Isaías 43, versículo 13. Você pode acompanhar aí. Olha só. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha que benção. Agindo eu, quem impedirá? A presença diretiva é indispensável, e se ela não existe, urge que a igreja caia de joelhos e santos clamores para que apareça o quanto antes a direção divina, porque ela nos faz bem, nos traz paz, acalma o nosso coração, né? É algo maravilhoso. Veja só, uma só direção, a direção do Espírito Santo, antes que venha o prejuízo fatal. Misericórdia. Que isso não ocorra conosco nunca, meu irmão, nunca. Quantas duras penas são sofridas e não se sabe até quando. E as pessoas sofrem porque querem ou porque desconhecem, não é? Estão aí lutando a duras penas, lutando, sofrendo na igreja, sofrendo. Por quê? Porque a direção tomou um outro rumo. Misericórdia, meu irmão, como é sério isso. A lei espiritual nunca caiu e nem sequer envelheceu. A palavra do Senhor é viva, eficaz, ela se renova a cada manhã. Então, a lei espiritual nunca caiu e nem sequer envelheceu. Não temos que mudar nada. Não temos que mudar nada. A palavra de Deus, ela é a verdade, sempre será a verdade, e é o livro mais atual que existe na face da terra. Não há o que se acrescentar e muito menos tirar dela. A igreja, ela é guiada pelo poder de Deus e pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Quanto mais aceita e praticada, mais nova e útil ela se torna. Olha que bênção! Quanto mais aceita e praticada, mais nova e útil ela se torna. Ela é nova. A igreja nunca será ultrapassada. Jamais você poderá dizer, minha igreja, ela regrediu, ela é uma igreja ultrapassada. Não, ela se renova a cada manhã, porque a direção está nas mãos de um Deus vivo, renovador. Aleluia! Oh, glória a Deus, que bênção! Essa é a igreja do Deus vivo. Ela está nas mãos de um Deus que renova a sua igreja dia após dia. Olha que maravilhoso isso, meu irmão. Alguém deve ser ouvido, e esse alguém deve ser Jesus Cristo na sua igreja. Na sua igreja, alguém deve ser ouvido, e quem tem que ser ouvido é o Senhor Jesus. Ele é a direção correta, não é? Se é que já não foi excluído e expulso. Misericórdia. Misericórdia, que isso jamais ocorra, não é verdade? Jamais. Esta questão de que todos são capazes não existe.
Veja bem, essa questão de que todos são capazes não existe. O nosso Deus é Deus de ordem e não de confusão. Essa igreja não está na mão de 2, 3, 4, 5. Não. Essa igreja está nas mãos do nosso Deus. Ele é o dono da igreja. Nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz, de harmonia. Não é? Glórias e honras sejam dadas ao Senhor. Quem existe é Jesus Cristo, aquele que nos dá a paz e o bem-estar espiritual. Louvado seja Deus. Olha que bênção, que maravilha. Parte 4, diz aqui: quando ele pode ser ouvido e tem o seu devido lugar. Nosso Pai ocupa o seu devido lugar na igreja e ele sempre é ouvido. Então sua igreja será a sua vida e você irá amar a sua igreja. Irá amar a sua igreja porque ela é a sua vida, ela é a razão da sua existência e você vai crescer em amor pela sua igreja. Oh, meu irmão, que maravilha, a igreja tem que estar dentro de você. Glória a Deus. E não é difícil para que isto seja assim. Queiramos e teremos a bênção. Queiramos e teremos a bênção. Basta reconhecer de que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Que haja esse reconhecimento em nós. Então será a sua igreja, a sua vida, e terá uma só direção. E você irá amar a sua igreja com todas as tuas forças. Olha que bênção. A discordância de quem quer que seja na sua igreja não altera a sua essência. Não altera a sua essência. Antes mesmo poderá ser uma aberração intolerável. A discordância de quem quer que seja na sua igreja não altera a sua essência. A essência da igreja é Deus. A igreja está nas mãos do Senhor. O que importa é que a essência esteja sempre presente, sempre. E a essência é a direção do Espírito Santo de Deus, conforme nós aprendemos com o nosso amado pastor Jorge Navac, que escreveu esse livro sobre a orientação divina, sobre a orientação de Deus. Que maravilha, não? Louvado seja Deus. A essência é a direção do Espírito Santo de Deus, que sempre existiu na vida do nosso pastor e é a direção que existe na vida da igreja e que precisa existir para o seu bem-estar físico e espiritual também, né? Exatamente, seu crescimento também, né? Estamos aí, a igreja, através do empreendimento aí maravilhoso, plano de expansão, a igreja crescendo, né? Temos aí uma construção de um prédio que em breve irá acontecer, não é? Para um prédio de educação religiosa, será algo maravilhoso, né? Tem o seu crescimento físico e o seu crescimento espiritual. Por quê? Porque a essência do poder é Deus. Louvado seja Deus. Isso é uma só direção, todos cantando o mesmo hino e tocando a mesma música, como se for uma bela orquestra unida e bem afinada. Glória a Deus. Quanto ao mais, são opiniões vazias e devem ser rechaçadas e afastadas. Opiniões vazias não nos levam a nada. O que vale é a direção do Espírito Santo de Deus. E que jamais contaminem a sua igreja. Que jamais a sua igreja seja contaminada. Que jamais a nossa igreja seja contaminada. Que nunca ela saia da direção do nosso Deus. Nunca ela fuja das mãos do nosso Deus. Sua igreja, sua vida, o seu braço forte, o nome distinto, onde há uma só direção. Glória a Deus, que bênção, né? É o que nós vimos até hoje. Nós temos ainda mais 2 estudos que nós iremos juntos participar e juntos estaremos aqui celebrando o Senhor da igreja. Você vai amar muito mais a sua igreja depois desses estudos, com toda certeza. Então, nós já vimos que ela é a nossa vida, o nosso braço forte, ela tem um nome distinto, e o nome é, isso mesmo, Jesus, né?
onde há uma só direção. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você possa caminhar ao céu, agradecendo a Deus por Ele ter criado a igreja onde você se alimenta, onde você é edificado pela palavra de Deus e você então caminha com alegria até chegar aquele dia quando estaremos para sempre com o Senhor Jesus e com todos aqueles que lá já estão, inclusive nos aguardando. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, permitido o Senhor, a semana que vem estaremos juntos novamente participando desse estudo maravilhoso que está levando a cada um de nós a amar muito mais a nossa igreja. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço.